Queridos, eu quero hoje falar sobre um tema muito pouco falado, muito pouco comentado. E eu estava com saudade de vocês, tá? A irmã ali já tranca a porta lá para mim, que hoje nós vamos até 2 horas da tarde. Viu, em nome de Jesus? Tem alguns domingos que eu não tenho a oportunidade de vir pela manhã. Tenho revezado com meu esposo lá para cuidar das crianças, né? Então hoje Deus me deu a honra, a oportunidade de estar aqui servindo. E Deus me deu uma palavra para essa manhã, que é muito pouco falada, muito pouco pregada, muito pouco comentada. E tem muito tempo que eu não escuto as pessoas falarem sobre isso. É uma palavra que ficou rara, ficou escassa. E quando alguém fala, é só batendo, é tirando o couro das ovelhas. Mas hoje eu quero falar sobre santidade. É uma palavra que talvez algum adolescente, alguma criança que esteja aqui, nem ouviu falar ainda na geração dela. Eu estava observando esses dias, a gente viajou junto. O meu irmão é pastor Jackson. Muitos aqui conhecem meu irmão. E a gente foi orar junto. A gente estava lá no interior de Minas, e a gente estava orando junto. E ele tem 52 anos. Eu sou a caçula, tenho 39. E ele já é de uma geração diferente da minha. A minha irmã tem 54. É outra geração. E quando nós três a gente se une para orar, eu fico abismada com a quantidade de palavras que eles usam na oração. Eu não sei se eu oro, se eu presto atenção na oração deles, porque é uma oração tão bonita. É uma oração tão envolvente, tão cativante, que eu penso assim, gente, se eu fosse Deus, eu respondia agora. Porque é muito bonita a oração deles. Porque a nossa geração é muito rápida. A nossa geração ajoelha. Parece que em 5 minutos as palavras acabaram. Você quer saber se uma pessoa tem intimidade com a oração? Vai para o monte com ela. Aí você está ali orando, clamando. A pessoa já... Está muito alto esse microfone meu, gente. Está muito alto. Eu não sei se é o retorno está muito alto. Não sei se é o microfone. Aí, ó, melhorou. Obrigado. Não sei onde está, não, mas obrigado. Deus abençoe. Então, a gente ajoelha para orar no monte. E ali, a pessoa que não tem intimidade com a oração, em 5 minutos, ela levanta e fica assim, glória a Deus. Aleluia. E às vezes a gente faz a imersão na oração na igreja e é do mesmo jeito. Então, eu acho lindo, porque as pessoas da outra geração, elas parecem que são uma fonte inesgotável de palavras para Deus. Parece que quando elas ajoelham para orar, tem uma fumaça que as envolve, tem uma presença doce que abraça elas. E quem está por perto se sente abraçado também. E eu vou falar uma coisa para você que ainda não teve essa experiência. Você precisa viver isso. Só que essa experiência com a oração não nasce na oração, ela nasce na santidade. E falaram para a gente uma ideia errada sobre santidade. A ideia de santidade que as pessoas tinham é que santo tem que ser aquela pessoa impecável. Santo é aquela pessoa que não peca. É aquela pessoa que é diferente, ela é a diferentona. Santa é aquela pessoa que não tem prazer na vida. Olha bem o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Quando Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei, olha o que o eunuco do rei falou para Daniel. Falou, Daniel, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você tem que comer dos manjares do rei. Mas por quê? A gente quer fazer uma dieta diferente. A gente não quer. Não, nada contra, não. É porque a gente quer comer outra coisa. Sabe o que o eunuco disse? Não, Daniel, porque no final dos dias aqui, se vocês não comerem do que a gente aqui na Babilônia come, vocês vão estar mais pálidos, vocês vão estar mais magros, vocês vão estar raquíticos, porque isso é o que a Babilônia prega para nós. Isso é o que o sistema fala para nós, que se você é crente, você não tem prazer nenhum na vida. Se você quer viver uma vida de santidade, então você vai ficar magro. Olha, dá uma olhada para a cara desse crente do seu lado, vê se ele está mais magro. Vê se ele está pálido, tadinho, ele não peca. Ô dó.
Que dó, tá raquítico, tá pálido, né? Quando alguém olha e fala assim, é crente. Ah, então esse crente não bebe, não fuma, não tem promiscuidade, não tem prostituição, ele não vai pra balada. Tadinho, ele não vive. Ô dó, que tristeza, essa é uma pessoa triste. Agora dá uma olhada se a gente é triste. Dá uma olhada se a gente está mais magro. Quem dera, né? Quem dera. Mas, gente, é incrível como que as pessoas estão confundindo santidade. Deixa eu te falar uma coisa. Repita comigo aqui, assim, ó. Santidade não é perfeição. Santidade é ser separado. Então, veja bem, essa taça aqui, essa aqui eu acho que foi até uma oferta que uma irmã doou. Mas supondo, uma irmã trouxe para a igreja essa taça aqui. Mas supondo que ela tivesse sido comprada com dízimos e ofertas. Ela passa a ser consagrada ao Senhor a partir desse momento. Porque é por isso que a gente consagra a Deus os dízimos e ofertas na hora do ofertório. A gente não consagra a Deus só os dízimos e ofertas, a gente consagra o dizimista e o ofertante também. Então tudo nessa igreja que é comprado com dízimos e ofertas é consagrado ao... Quem está entendendo, diga amém. Mas significa que essa taça aqui, se ela foi comprada com dízimos e ofertas, se ela é consagrada ao Senhor, se ela é separada para uso exclusivo da casa de Deus, significa que ela é perfeita? Que ela é a taça mais perfeita do planeta e não existe nenhuma outra taça como ela, porque ela é singular, porque ela é única, porque ela é diferentona, porque ela é inquebrável. Pode deixar ela cair o tanto que for, ela não quebra. Pode encher ela até o quanto que ela nem consegue mais carregar de águas, de terra, seja o que for. Ela não vai quebrar, ela não vai se desfazer. Por quê? Porque ela é perfeita só porque ela é santa. É assim? Não. Ela só é santa, santificada, porque ela foi separada para uso exclusivo de Deus. Mas o que a Babilônia quer fazer com a gente? A Babilônia não tem problema nenhum em dividir eu e você com outros deuses, e até mesmo com o nosso Deus. Então, em Josué capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, ó: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Fale assim para o seu irmão: santidade hoje. Se você quiser ver maravilhas amanhã. Entende? A gente quer sinais, a gente quer milagres, a gente quer prodígios. Você quer isso? Então precisa viver em santidade. Só que o que o sistema quer pôr na nossa mente é o seguinte: você não pode fazer nada. Isso é que é ser santo. Você não pode fazer nada. Isso é que é ser crente. Deixa eu te contar uma coisa. O diabo não tem criatividade. Ele só copia o que Deus fez. Olha o que a serpente falou para a Eva lá no jardim do Éden. É verdade? Miga, sua louca. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nada. É verdade mesmo que Deus falou que vocês não podem nem tocar em nenhuma das árvores do jardim? Mas foi isso que Deus falou, gente? Foi isso que Deus falou para Eva e para Adão? Não. Deus falou assim, ó: vocês podem comer de todas, menos uma. Mas o diabo coloca na nossa mente: você não pode fazer nada porque você é crente. Ele quer colocar na nossa mente que Deus é um Deus carrasco, que te dá vontades, que te dá desejos, que te dá sensações, e você tem que falar não, não, não. Peraí, que Deus é esse? Isso não é verdade. Deus é quem criou as sensações. Deus criou a fome e nos deu apetite e nos providenciou alimento para comer. É Deus que criou a sede, mas Ele mesmo criou a água. Deus criou todas as fontes de prazer. Foi Deus que criou o céu. Qual é o problema? É que o diabo cria algo sem limites, desenfreado, e põe na cabeça do jovem, do casado, de todo, do adolescente, põe na cabeça do solteiro, que ele tem que viver de tudo, tem que experimentar de tudo, tem que fazer todas as formas de luxúria possíveis e imagináveis, que isso é que é liberdade. Não, não é. Isso é um carro numa descida sem freio.
Você está entendendo como que as coisas estão distorcidas, como que o sistema está contaminado, e a gente está bebendo de uma água poluída? Quem está entendendo, diga amém. Agora hoje aqui, nós vamos ver como é que a gente faz para ter a companhia de Deus. Como é que a gente faz para Deus andar com a gente na fornalha? Como é que a gente faz para vencer com Deus do nosso lado? É simples, é andando em santidade. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 3, versículo 4, por favor. Irmãos, isso é fantástico. Porque talvez você ache que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se contaminar com os manjares do rei, porque eles não sabiam o que estava perdendo. Você já ouviu isso? Seja sincero. Você já ouviu isso? Ah, você tem que ir no happy hour da sexta-feira. Você tem que ir lá. Nossa, não, você tem que ir lá. Na empresa, lá todo mundo se junta na sexta-feira, só para tomar uma, só para... Não, você tem que ir lá. Não, você não sabe o que está acontecendo lá atrás, lá num galpão lá atrás, muita coisa legal. Não, você tem que ir lá para você ver. Você não sabe o que você está perdendo. Você tem que experimentar, você tem que ficar com fulano, você tem que passar uma noite com ciclano, você tem que fazer e acontecer antes de casar, hein? Antes de casar. Porque você não sabe o que você está perdendo. Você tem que experimentar tal bebida. Ah, se você não tomar uma na praia, assim, e misturado com não sei o quê, você não sabe o que você está perdendo. Talvez a gente olhe alguém imaturo espiritualmente, olhe e pense, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, será que eles sabiam o que estava perdendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles eram especialistas nos assuntos da Babilônia. Eles eram os que estudavam, eles sabiam mais dos assuntos da Babilônia, mais das comidas, mais dos prazeres da Babilônia, muito mais do que os próprios babilônios. Muito mais. Eles sabiam sobre o preparo dos alimentos, eles sabiam de todos os deuses que tinha na Babilônia, eles sabiam de cada ritual, eles sabiam de tudo. Eles eram da cozinha do palácio, eles sabiam de tudo, e mesmo assim decidiram não se contaminar. Crente não pode ser alienado. Crente tem que ser santo, tem que ser separado. O que é ser santo? O que é ser separado? É bater no peito e falar, Senhor, eu não quero ser usado para outra coisa. Eu quero ser exclusivamente usado pelo Senhor. Quem pode levantar as duas mãos para o céu nessa manhã? Quem pode dizer que Jesus é exclusivo no seu coração? Será que você pode aí uns 10 segundos falar, Senhor, eu não quero ir para outro lugar, eu não quero entrar em outra porta, eu não quero sentar em outra mesa, eu não quero bagunçar com tudo, eu não quero misturar com todo mundo, eu quero ser santo, separado, usado para uso exclusivo do Senhor. Aleluia! Cadê os exclusivos de Deus? Aplauda Ele nessa manhã. Glória a Deus! Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus! Você foi separado para Deus. Mas canta tão bonito aqui na frente. Aí o besta vai lá cantar no barzinho. Tá achando que vai ter a mesma paz de espírito? Tá achando que vai ter a mesma alegria? Talvez vai ter mais dinheiro. Mas tem tanta gente com tanto dinheiro dando tiro na cabeça. Não, mas fala muito bem, prega demais. Você devia ir fazer isso lá não sei aonde, e vai dar uma palestra não sei aonde, e vai misturar não sei aonde. E vai ter paz? Não, mas você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado. É um chamado para tudo que Deus deu usar na presença dEle. A taça é do Senhor. É para ser usada na igreja. É para ser usada a serviço do Senhor. Fale para o seu irmão, você tem que ser mais exclusivo, hein? Daniel capítulo 3, versículo 4, diz assim. E o arauto, aqui está na NVI, eu vou ler aqui na ACF, para quem tiver as duas se identificar. E o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta.
da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro. Deixa eu ver como é que está aqui. Adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia hoje, tá? Hoje nós vamos ler muito Bíblia aqui. Amém, igreja? Vocês estão vivos aí ainda, gente? Sabe o que eu estou falando isso aqui, gente? Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele, tá? E eu sempre que Deus me entrega uma mensagem dessa pesada, muito maior do que eu posso suportar, eu brigo com ele. Eu falo: o senhor não tem uma autoajuda hoje para nós, não? O senhor não tem um receba a sua vitória essa semana para nós? Eu adoraria estar pregando outra coisa aqui. Mas o dia que eu não estiver mais aqui, o dia que o pastor Eliezer não estiver mais aqui, o dia que os pregadores dessa igreja não estiverem mais aqui, ninguém vai poder dizer que a gente não falou a verdade. Você pode errar o que você quiser. Você é dono da sua vida. Faça o que você achar melhor com a sua vida. Mas a nossa missão de vida é te ensinar o caminho certo. Se você vai andar nele, é com você, meu amado. Porque isso aqui é amor. Isso aqui é para mim primeiro. Eu preciso tirar muitos ídolos da minha vida. Às vezes eu me prostro sem perceber. O celular é um deles. Você já reparou que ninguém mexe no celular assim, ó? Ninguém mexe em celular de cabeça erguida. É todo mundo prostrado. Aqui, ó. Você acha que isso é do nada? A pessoa termina de mexer no celular, a dor na coluna, a dor no pescoço, ela tem que se estralar toda, porque a gente não fica velho, a gente fica crocante. Aí você faz creque, creque. Tem pessoas com problemas. Gente, teve um dia que eu trabalhei tanto no celular, que quando eu terminei, meu dedo ficou assim, ó. Ele digitava sozinho. E aí eu fiquei pensando, será que eu já fiquei com dor na mão, no braço, de tanto segurar uma Bíblia e ler? Nunca aconteceu. Você está entendendo? Eu não estou falando para você, não. Isso é para mim primeiro. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 24, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Porque eu quero te mostrar agora quais são os ídolos que a gente se dobra, às vezes sem perceber, nos tempos em que vivemos. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores. Você não está entendendo? Nós só temos um Senhor. Mas o próprio Jesus, isso aqui quem disse foi Jesus. Ele está dizendo que o dinheiro é um outro senhor. Se a gente não tomar cuidado, ele nos domina. Se a gente não tomar cuidado, a gente não tira um dia na semana para vir na igreja, porque a gente só pensa em trabalho. Só quero trabalhar, eu quero ter outra fonte de renda, eu quero conquistar isso, eu quero aquilo. Se a gente não parar e colocar na agenda, preciso parar. Falar com Deus, ter um momento de oração, ir para o monte, ir para a igreja, eu preciso fazer um devocional, eu preciso tirar um tempo para Deus. A gente só pensa em servir a esse Senhor. Não é um profeta que chamou o dinheiro de Senhor, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. Olha isso aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, do grego mamonas, dinheiro, riqueza, poder. Se você tiver um marca-texto aí, marca na sua Bíblia esse texto. Pastora, você está falando que a gente não pode ter dinheiro? Não estou falando de ter, estou falando de servir. Servir é quando você se coloca à disposição daquele Senhor. Você coloca todos os seus recursos, tudo. Quando você vai servir alguém, você chega e fala assim: o que eu posso fazer para te servir? Não é assim? Você dá, quando o garçom vai te servir na mesa do restaurante, ele traz o que você pedir. Não, eu quero mais bem passado. Está aqui, senhora. Não, eu quero meio cru. Está aqui, Senhor. Ele está à sua disposição. Isso é servir. Então não tem
tem como servir a Deus, se colocar à disposição de Deus e se colocar à disposição do poder e das riquezas também. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que realmente, cada dia mais. Mas você não pode colocar toda a sua vida à disposição disso, a ponto de não ter tempo para Deus mais, a tempo de Deus não ser prioridade, a ponto de Deus não fazer parte mais do dia. O que faz parte do dia agora é mamon. Primeiro pensamento de manhã, não é mais obrigada, Senhor, bom dia, Espírito Santo, obrigado por essa noite de sono, obrigado por eu ter acordado hoje, tanta gente nem acordou hoje, não é isso mais não, agora é assim, nossa, aquela conta, nossa, eu já sei, se eu fizer uma hora extra, eu consigo pagar aquilo, não, se eu vou comprar aquele carro, eu vou trocar aquele negócio, eu vou fazer aquele negócio, não, eu vou fechar aquele contrato, é isso que é servir a mamon. Primeiro pensamento do dia não é mais Deus, é poder e riqueza. Segundo ídolo contemporâneo, imagem e aparência, culto ao corpo, vaidade excessiva. 1 João capítulo 2, versículo 16. Lá no final da Bíblia, folhei aí, gente. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, não é só alguma coisa, é tudo. A concupiscência da carne. Pode deixar na NVI mesmo, amor? Porque tem uma linguagem mais fácil para o pessoal aí, tá bom? Isso. Pois tudo que há no mundo, olha aí como é mais fácil, tá vendo? Ninguém sabe o que é concupiscência. Aí, ó, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. Qual que é o desejo da maioria das pessoas hoje? Ficar jovem eternamente. Não aceita envelhecer, não. Aparece uma ruguinha, a mulher perde a paz. Perdeu o sossego, porque apareceu uma ruguinha. Tem que encher a cara de botox, de não sei mais o que, de não sei mais o que. A pessoa tem 89 anos, com uma carinha de 35. É mó legal isso, eu acho mó legal. Fico emocionada com essas coisas. Você está entendendo? Porque é um desejo de a juventude. Gente, mas isso passa. Deixa eu te falar uma coisa. Uma geração tem que morrer para que outra nasça. Você não pode ter medo da morte, não. A nossa hora vai chegar. Um para uns é mais cedo, para outros é mais tarde. Mas é necessário. A grande alegria, a grande sabedoria da vida é a morte. Como que outra geração vai nascer se a anterior não morrer? Não faz sentido, não cabe tanta gente no mundo. Ah, mas eu estou envelhecendo. Todos nós estamos. Você tem que envelhecer com saúde. Cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico. Ninguém está falando para você não fazer isso. Só que você não pode ser escravo disso. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa perde a paz. Gente, eu já vi gente deixar de vir no culto porque não teve tempo de fazer uma escova no cabelo. Não, mas isso eu já vi, foi muitas vezes. Pessoas deixaram de vir no culto porque não conseguiu fazer a unha. É uma escravidão da aparência. É escravo da aparência. Não pode ser desse jeito. Assim você está sendo separado para o mundo e não separado para Deus. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Não, diga bem forte, eu estou entendendo. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo, irmão? É, isso aí. Olha aí, ó, outro ídolo, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Dinheiro e sucesso, adoração ao materialismo. Como os bens materiais nos enchem os olhos, né? Parece que aquela pessoa que tem um iate é tão feliz, né? E a gente que come arroz com ovo, não é tão feliz assim. Eu já contei para vocês, né, de uma senhora lá em Belo Horizonte que a gente foi fazer o culto fúnebre dela. Ela tinha 6 milhões de reais na conta e deu um tiro na cabeça. Tinha mansões, tinha tanta coisa, mulher. E o genro era policial. Ela pegou a arma do genro, deu um tiro na cabeça. Aqui, era crente. Mas não era separada para Deus. Não era exclusiva para Deus. Ela achou que Deus chegou para ela no jardim e falou, não come de nada. Não, Deus falou, come de tudo. É só essa aqui que não é para você comer. Mas a gente quer aquela.
Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer. Gente, é para morrer. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é o quê? O maior ídolo que nós temos ultimamente é o nosso ego, é o nosso eu. O eu no trono, é tudo que eu quero fazer, eu tenho que fazer, senão eu morro. Homens e mulheres se comportando como animais. Ô gente, o mundo já acabou e ninguém me contou? Não é possível. Eu vi uma mulher trotando como um cavalo ontem. Comendo capim. O que está acontecendo? Ô presbítero, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o universo, com o mundo? Ô irmão, me ajuda. Tem que fazer morrer esses desejos. Não, porque é o meu desejo. Um dia eu conversei com uma mulher casada, que ela queria tirar o marido do altar, porque ela queria conhecer outras coisas. Queria dar um rolê aí no mundo aí fora. E o marido dela do altar, ela não era, ela só ia na igreja, mas o marido do altar, não pastor, é isso, ele tem que me acompanhar. Porque a gente é jovem, a vida é uma só, a gente vai morrer e a gente tem que viver. Eu falei, isso é vida? Se acha que isso é vida? Esses desejos que te escravizam, isso tem que morrer, tem que matar isso dentro da gente. Aí como é que fica a minha vontade? Mata a sua vontade, porque se você for fazer tudo o que te dá vontade, rapidinho você está morto. Aí eu quero aprender a voar, vou pular de um prédio. É isso? Você quer saber como é que é voar? É isso. A gente precisa aprender o limite das coisas. Deus não falou que não podia comer de nada, Deus falou que podia comer de tudo. Mas tem que ter equilíbrio. Ele deixa um não naquela árvore lá, para a gente ter equilíbrio. Olha outro ídolo contemporâneo: relacionamentos. A gente transforma pessoas em ídolos emocionais. Se fulano me largar, eu morro. Morre nada. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Se ela me largar, pastor, eu morro. Morre nada, daí a 3 meses está com outra. Morre nada. Morre nada não. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Sansão. Ali, ó, frente a frente com a Dalila. Eu vou resistir, eu vou ser mais forte que ela, eu vou ser mais esperto que ela, que eu sou inteligente, eu sou forte, eu tenho a força de Deus. E a Dalila, sabe de nada, inocente. A Dalila chegava tocando funk, com um shortinho desse tamanho, Sansão pirava, ficava doido. Não ache que você é mais forte do que o pecado. Não acredite na sua própria força. Não confie na força do seu próprio braço. Confie na força do Senhor. Outro ídolo contemporâneo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Ideologias e sistemas, filosofias humanistas, que tentam suprimir a fé cristã. Você sabia que tem gente sendo escravizado por uma ideologia? Já percebeu que aquela ideologia não presta, mas continua lá escravizado, porque eu dei minha palavra, porque eu fui para a rua, porque eu briguei na família, agora eu vou até o fim. Escravo. Olha 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmão, existem 2 tipos de pessoa, irmã, presta atenção. Quantos tipos de pessoa? Quantos tipos? As que pensam e as que têm pensamentos. Você tem que aprender a pensar por si só. Essa é uma palavra para você pensar. Longe de mim te fazer entender tudo isso aqui em meia horinha, 40 minutos. Isso aqui é para você remoer depois. Por isso que eu trouxe tantos versículos para você anotar na sua Bíblia e ler na sua casa.
O seu pensamento tem que ser obediente a Cristo, não é obediente ao sistema, não é obediente a Nabucodonosor, não. Não se dobre diante de estátua nenhuma. Alguém tem que se levantar e pensar: peraí, eu sirvo a um Deus. O meu Deus é único, eu não vou me dobrar diante de outro, eu já tenho um Deus. Mas hoje os irmãozinhos que baixam a sua porta no domingo de manhã te atrapalhando a dormir. Você ia acordar só mais tarde, porque o culto começa às 10 horas da manhã. Às 7 horas da manhã estão lá na sua porta, querendo te oferecer outra doutrina, outra coisa nada a ver. E o crente está lá, tentando debater, tentando bater boca. Na festa de família, irmão, toma seu refrigerante. Fique em paz, dá um abraço no aniversariante, entrega o presente, vai embora para sua casa. Não, ele fica numa rodinha dos escarnecedores, todo mundo ali zombando de Deus, zombando de crente, falando mal de pastor, e o crente está lá tentando debater Bíblia. Ele é mais santo que todo mundo, ele é o santarrão, e ele se converteu, ele nem vai na festa do sobrinho mais. Ele se converteu, ele nem dá bom dia para o colega de setor da empresa mais, porque ele é um crente. Isso não é ser santo. Se você é crente agora, você tem que ser o funcionário mais legal da empresa. Você tem que ser o mais profissional, o primeiro a chegar, o último a ir embora. Mas não, o crente é o que dá mais trabalho. O crente é o que mais falta, vive colocando atestado médico, vive mentindo, vive atrasando. O crente é o mais problemático. Na família, o crente é o mais chato. Não, irmão, você tem que ser luz. Você pode estar lá, mas você tem que saber para o que você foi escolhido. Você é separado, você é exclusivo. Quem pode levantar a mão para o céu? Você é exclusivo de Deus. Você pode ir onde você quiser, mas saiba que a sua luz é que tem que brilhar lá, e você não pode se deixar contaminar pelas trevas. Sabe como é que faz isso? Pegando os seus pensamentos e dizendo: você não vai se dobrar a Nabucodonosor. Você só se dobra a um Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a Ele a glória para sempre. Amém. Aleluia. O crente tem que ser o mais fiel, o mais feliz, o mais legal, porque a gente não serve a um Deus com D minúsculo. Estamos terminando. Hoje a gente adora a gente mesmo. A estátua de ouro que simboliza o dinheiro, dourada, tão bonita a imagem. A gente é escravo de imagem. Tá difícil alguém ler um livro hoje em dia. Por quê? Porque a gente é escravo de imagem. Porque a imagem não te obriga a pensar, ela vem pronta. O livro faz uma ginástica no seu cérebro. Ele te obriga a imaginar a cena. Isso te deixa mais inteligente. Mas a imagem vem pronta. E aí vai emburrecendo o cérebro e vai deixando o cérebro cada vez mais preguiçoso. E aí fica fácil, o que falarem para a pessoa vira verdade. Você tem que adorar aquela estátua? Ah, aquela estátua não tem problema não. E a Babilônia não tem problema nenhum de você voltar depois para o domingo e adorar a Deus. Mas na segunda está adorando a estátua. A estátua que muitos adoram hoje é assim, ó, você mesmo. Você tem que ser feliz. A vida é curta demais. Faz agora, viu? Senão você vai arrepender amanhã. Mas o Evangelho é Jesus ainda dizendo: aquele que vier, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo não é, você não pode comer de nada. É negue a sua vontade de comer aquela única árvore, daquele único fruto que Deus falou que não podia comer. Pode comer de todos, mas é só aquele. Negue essa vontade louca de comer justamente do fruto proibido. Fale para o seu irmão: isso sim é santidade. A diferença de um crente fiel para um idólatra é que o crente fiel vive para a glória de Deus, e o idólatra vive para a glória dele mesmo. Ele vive para o que ele quer. Ele quer tudo o que ele quer. Nada fica para depois. É ele no centro.
A quantidade de crentes indo para a internet falar mal de pastor. Falar mal de lideranças. Falar mal até da Bíblia. Eu vi uma pastora falando esses dias que nós estamos idolatrando a Bíblia. Ela é discípula daquele outro pastor. Vocês me desculpem, pode ser tudo, menos pastor. Que falou que a gente tem que atualizar a Bíblia. Ela é discípula, né? Não podia dar uma coisa diferente, né? Ela é discípula. Então, a gente está vendo crente indo para a internet brincar com línguas estranhas. Brincar com os dons do Espírito Santo. A gente está vendo um menino aí, o profeta aí, ó. O menino que não conseguiu ainda sair das fraldas. E é profeta. Eu creio, eu sou a primeira a acreditar que Deus usa crianças, tá? Eu creio que Deus usa crianças. Mas eu vou falar para vocês, há uma grande diferença entre ser usado por Deus e usar Deus. E a partir do momento que uma pessoa começa a usar Deus, ela perdeu a pureza de criança. A criança, ela é usada como criança. Eu já vi criança com a fala enrolada, que não sabe falar o português direito, mas essa criança bota a mão na cabeça de alguém, quando ora, a doença vai embora. Eu já vi. Ela é usada como criança. Mas a partir do momento que uma criança quer ser adulto, não quer ser adulto, quer ser melhor que os adultos, aí já... Ah, mas Deus pode usar uma criança mais do que um adulto? Pode. Mas tem gente que usa Deus, não está sendo usado por Deus. E aí sabe o que acontece? Quem perde com isso? O Evangelho. Nós perdemos com isso. Porque viramos um bando de palhaços em um circo e todo mundo debochando da igreja brasileira. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás. Do 3 ao 5 eu quero ler. Não tenha outros deuses além de mim. Você pode ler isso aqui em voz alta comigo? Vem forte, vamos lá. 1, 2, 3. Você pode ler de novo, por favor? De novo. Não tenha. Qual que é a dificuldade de entender isso aqui? Próximo versículo, por favor. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não tem rainha do mar. Não tem cavaleiro do céu. Não tem. 5. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto. Porque eu, o Senhor, não é eu o Davi, é eu o Salomão, é eu o profeta tal, não, eu o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais. Está estreitando, irmão. Até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Fala para o seu irmão assim, não, fala bem forte, olha no olho dele e fala assim: não é nem por você, irmão. Você tem que ser santo por amor aos seus filhos e aos seus netos. O que nós fazemos na nossa geração, nossos filhos e netos vão colher. Isaías 44, verso 6. Vamos passear na Bíblia. Tem mais um tempinho. Isaías 44, verso 6 até o 10. Assim diz o... Quem foi que diz? Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Primeiro ele lembra quem ele é, né? Ele não é qualquer um, não. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não existe outro. Quem então é como eu, que ele o anuncie? Tem alguém melhor que Deus? Alguém criaria o mar? Quem, pelo amor de Deus, que santo, que Deus com D minúsculo teria capacidade, a eficiência, a inteligência, a força, o poder de criar pelo menos alguma coisa parecida com o mar? Que eu anuncie, que venha então, que apareça esse Deus incrível,
exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo, o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras. Não, isso aqui é fantástico, porque é fácil ser profeta, depois que já aconteceu uma coisa, chegar e falar assim, ó, Deus me mostrou isso aí. Já aconteceu com você? Já está acontecendo. Aí, não, Deus me mostrou que ia acontecer. Não, mas já aconteceu. O profeta fala antes. Como que eu sei se é uma profecia de Deus? Eu espero o tempo passar, se ela se cumprir, porque é de Deus. Pastor, fui numa igreja e falaram comigo isso. Acalma seu coração. Espera o tempo passar. Se acontecer, é porque era de Deus. Se não acontecer, segue sua vida, sem falar mal de ninguém, e deixa de ir lá. Simples assim. Não tremam nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Alguém pode levantar a mão e adorar esse Deus? Ele é a nossa rocha, a nossa força, o nosso poder, a nossa alegria, tudo vem dele. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Aleluia! Aleluia! Todos que fazem imagens, nada são. Não, aí lascou. Não está nem falando das imagens, agora está falando de quem faz as imagens. Que é um besta. Pegar um negócio aqui, santificar ele, vou adorar ele agora. Oh, não aguento não, gente, não tem paciência não. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que eles estimam não têm valor algum. É difícil ler a Bíblia. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. 10. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Anota, gente, marca esses versículos aí na sua Bíblia. Quando alguém vier querer te levar para outro canto, a igreja que conhece Bíblia não é levada para qualquer vento, não. Por último, não precisa nem colocar, nem abrir sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fale para o seu irmão: ô meu amado, ô minha amada, fuja da idolatria. Eu quero terminar aqui falando para você a respeito da verdadeira fé e da falsa fé. Eu não vou nem falar mais nada que está aqui não, que ainda tinha mais coisa para falar, mas eu quero só falar sobre a verdadeira e a falsa. Quando Nabucodonosor falou para Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês não vão adorar a estátua que eu criei? Então vocês se acham melhores que todo mundo? Talvez você já ouviu isso na sua família. Olha lá, crente, agora ela é melhor que todo mundo. Olha lá o crente, ó, o crentão. Olha lá, ó, não sai da igreja. Olha lá, ó, só fica na igreja enfornado lá, não sei para quê, é o crentão. Quando Nabucodonosor falou com Sadraque, Mesaque e Abednego, falou: vocês vão ser jogados na fornalha, vocês vão ser jogados no meio das chamas. Eu acho sobrenatural isso, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam assim para o rei: se Deus quiser nos livrar, a gente vai sair ileso da fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus, a gente morre e vai morar com Ele. Para nós está tudo certo. Qual é a falsa fé? A falsa fé é uma fé muito conhecida de todos nós aqui. É aquela que eu acho que Deus está pronto para me servir toda hora. É aquela fé que eu não entendo que eu é que nasci para servir a Deus. Não, eu acho que Ele é que nasceu para me servir. Isso é a falsa fé. Se Deus não fizer, eu saio da igreja. Se a porta não abrir, eu jogo tudo para o alto. Se Deus não operar, eu não acredito mais. A minha fé está abalada porque Deus não curou fulano, Deus levou fulano. Essa é a falsa fé. A fé
em que Deus é só um ídolo para mim, que eu acho que eu dou uma oferta, eu tenho que ganhar alguma coisa em troca. Essa é a falsa fé. Eu presto um culto, eu dou um glória, e eu acho que só por causa disso, uma vez na semana, e eu acho que só por causa disso, Deus já está comigo, tem que me livrar de tudo, tem que fazer tudo. Por que que o Senhor permitiu tal coisa? Eu sou crente, eu estou no ministério. Já ouvi tanto isso. Essa é a falsa fé. Como que o Senhor permitiu a fornalha na minha vida? Permitiu, porque Ele mesmo vai para dentro da fornalha com você. Agora a verdadeira fé é diferente. Se Deus fizer, Ele é Deus.